Aline, muito obrigado pela entrevista. Agora a gente termina sempre aqui pedindo aos nossos entrevistados e entrevistadas que sugiram um livro e um filme para os nossos espectadores e ouvintes, porque esse programa também vai para o podcast. O que você sugere para nós? Haroldo, tem um livro que foi traduzido ao português, é o último livro do pesquisador, professor norte-americano Rashid Khalidi, que se chama, em português, a tradução é o título Palestina, um século de guerra e resistência. Veja, Rashid Khalidi, ele, né, integrante da família Khalidi, importante de Jerusalém, eles são os donos do maior acervo documental palestino na região. Então, aliás, na Palestina, porque o acervo da OLP e aquele que está boa parte do acervo da OLP foi destruído pela invasão israelense do Líbano em 82, mas tem também um enorme acervo no Institute for Palestine Studies, né, Instituto de Estudos Palestinos, que está em Beirute, sediado em Beirute, que é o mais importante. Mas, digamos assim, ali na região, em Jerusalém, na Palestina histórica, a família dele reuniu, e há muito tempo que disponibiliza esse acervo, e que reúne esse acervo de documentos. Tem documentos ali que chegam a 1000 anos atrás, nesse acervo. É um importantíssimo acervo da história palestina. E Khalidi aqui, ele escreve com acesso a esse acervo familiar, ele escreve fazendo referências a histórias da sua família, histórias que ele acompanhou, viveu, vivenciou. Então, nesse livro, como em nenhum outro da sua produção, né, esse livro, sem dúvida, é o mais importante de Rashid Khalidi, apesar dele ter outros muito importantes, mas, para mim, o mais prazeroso de se ler, sem sombra de dúvida. Ele consegue reunir tudo, né? Uma história baseada em documentos, né, na historiografia, na análise muito do papel também dos Estados Unidos, que sempre foi forte do enfoque de Rashid Khalidi, que está baseado nos Estados Unidos, com recurso também a histórias familiares, a uma penetração muito, né, rica na região. Então, ele consegue reunir várias características nesse livro para realmente trazer um quadro vivo, um quadro interessante, um quadro elucidativo sobre esses 100 anos de assalto sobre a Palestina, de guerra na Palestina. Esse seria o primeiro, mas a gente tem visto muitos livros sendo publicados, né? Queria também rapidamente mencionar um livro onde eu participo, né? Eu tenho um artigo nesse livro, ele também foi juntado assim muito rapidamente, organizado pelo professor Oswaldo Cogiola, da História da USP, né? Do Departamento de História, e que se chama Guerra Israel-Palestina e Crise Mundial. Esse livro tem várias contribuições, né? E como eu falei, saiu ainda no ano passado. Tem contribuições muito boas nesse livro, realmente artigos muito bons. E depois tem uma série de outros. Tem um livro que a editora Tabla lançou e a autora esteve no Brasil, passou pelo Brasil, o livro se chama Sumud, em tempos de genocídios. Sumud significa resiliência, né? É a mais básica, duradoura, perene resiliência palestina de ficar na terra, ficar na casa, né? Essa resistência palestina fundamental. E essa autora, ela é psicóloga, ela tem um trabalho fantástico, né? Lindo, lindo. Escreveu, esse é um livro então muito recente, né? A resistência, ou a resiliência, Sumud em tempos de genocídio, lançado pela editora Tabla. Então, tem muitos livros sendo publicados. Pela editora Elefante também, sai um livro agora, também contribui nesse livro. Então, tem vários livros em português. Tá certo. Esse aqui é um site, o que é a Rede Universitária Brasileira? Como tem tantos livros, né, e tantos materiais que estão dispersos por aí, a Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino, que surgiu depois do 7 de outubro, justamente para tentar. Por quê? Porque foram pessoas que perceberam que tem muitas universidades e acadêmicos nas universidades, docentes também discentes, que querem organizar atividades, né, palestinas e que não têm os recursos, né, não conhecem a bibliografia, porque não trabalham com a história
Palestina, com a história árabe, com isso tudo, ou com relações internacionais, são de outras áreas, através até da biologia, da física, seja o que for. Mas esse site tem o objetivo justamente de fornecer para quem quiser realizar suas próprias atividades, organizar seus próprios núcleos, seus próprios comitês e assim por diante, de solidariedade, de atividades palestinas, né, de resistência internacional, né, contra o genocídio, vão encontrar nesse site materiais, recursos, mapas, PDFs, publicações, referências a livros, e principalmente também nesse site vão poder ter uma ideia do que está acontecendo pelo Brasil em termos de atividades. E o site também convida os diferentes núcleos que se formem Brasil afora, nas universidades, a mandar notícias para ele. Então, em primeiro lugar, é importante divulgar a existência do site, senão ele não consegue cumprir sua missão. Então, eu agradeço muito a divulgação que eu pedi para o pessoal buscar e colocar aí na tela. A minha sugestão de livro é um livro que trata bastante dessas questões que a gente discutiu aqui, que tem um tom assim autobiográfico, que é do Paulo Nogueira Batista Júnior, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E aí retrata a experiência dele no FMI e no Banco dos BRICS e de como ele vê as questões relacionadas a essa transformação para uma ordem multipolar e a importância desses mecanismos de desenvolvimento, bancos de desenvolvimento multilateral ou mesmo instituições financeiras de auxílio aos estados para promover essa mudança. Vale muito a pena. Acho que o Paulo Nogueira tem um viés bastante crítico à ordem liberal internacional, um viés nacionalista, acho que uma tradição que ele mantém assim, em termos de pensar o Brasil no mundo, e me parece que é muito agradável, uma leitura muito agradável também. Tá? A leitura, você devora o livro, não tem tanta questão técnica assim, tem mais uma análise de economia política mesmo, acho que vale muito a pena. E o filme, você tem sugestão? Filme ou série? O filme é um filme que me causou uma sensação muito diferente quando eu assisti, que é o Zona de Interesse. Foi indicado para o Oscar. E é um filme que ele me causou estranhamento, porque é um filme que eu senti mais ele ouvindo do que propriamente vendo. Não vou dar spoiler do filme, assim, mas eu peço que as pessoas elas prestem atenção no áudio desse vídeo, desse filme. Retrata, obviamente, a vida de uma família que era beneficiada pelo regime nazista, próximo ao campo de concentração, e a normalidade dentro da circunstância do que é o mal sendo praticado cotidianamente, a partir de imagens normais e de uma sonoplastia inquietante, revoltante. E depois você, pelo menos a minha experiência foi de que durante alguns dias eu dormia me lembrando de flashes sonoros do filme e não das imagens. Geralmente o filme ele é audiovisual, ele é áudio, né? Ele é visual, perdão, não tanto áudio. Então, essa parte do audiovisual, o áudio ficou muito mais forte na minha memória e marcou muito. Isso, para mim, marcou bastante. Nossa, eu ia chamar a atenção disso mesmo, você já falou, nem vou complementar. Fabiano, muito obrigado. Você vai sugerir a série também, Isso, América? sugeriu uma série, que aí eu acho que tem muito a ver com a construção da Rússia ainda, de um legado da União Soviética como uma grande ameaça ao Ocidente, que é o The Americans, que retrata, de fato, né, a infiltração de russos como espiões na sociedade americana. Isso é um programa que vem desde o tempo da Guerra Fria e que, alguns anos atrás, houve, inclusive, troca de prisioneiros que eram espiões entre Rússia e Estados Unidos, porque isso continua existindo. Mas a série é muito bem feita, muito bem construída. Ela retrata o final dos anos 70, começo dos anos 80, na relação dessa família de espiões russos que viviam nos Estados Unidos e que tinha que fazer as missões que eram dadas pelo Serviço de Inteligência da União Soviética. Vale a pena bastante assistir essa série. Para quem gosta de uma série de ação, assim, expectativa, acho que vale a pena assistir. A série é maravilhosa. Assisti cada episódio dela e é engraçado porque ela tem um certo viés assim conservador, pró-americano, etc, evidentemente, mas as personagens são muito bem construídas e são muito elas escapam, digamos, dos estereótipos, né? Embora sejam espiões, ou seja,
não tem nada mais estereotipado no cinema do que os espiões. Essas duas figuras aí que aparecem na tela são grandes personagens humanas e os atores são muito bons, especialmente a moça, né? Eu não lembro o nome da atriz, mas é uma atriz excepcional. Exatamente. Ela até fez um outro filme agora há pouco tempo, né, sobre questões também internacionais, envolvendo as Nações Unidas, que teve um certo destaque. Natália, nós estamos chegando ao final do nosso programa e esse é o momento em que nós trazemos as tradicionais recomendações culturais dos nossos convidados aos nossos espectadores. Começando com a leitura, que livro você gostaria de sugerir aos nossos participantes, à nossa audiência? Olha, eu vou sugerir o último livro que eu ganhei de presente do meu companheiro, que é A História do Islã em 21 Mulheres, da Hossein Kamali. É um livro muito bonito, é um livro que desmistifica muito do que as pessoas falam a respeito de confundirem o Islã agora, né, o Islã de algumas pessoas, ou de mais especificamente de alguns países, com a história mesmo religiosa, né, do islamismo. Então, fala das primeiras, né, das esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, fala sobre as primeiras mulheres que fundaram universidades, que no começo essas universidades eram centros, né, de estudo islâmico. Então, assim, é um livro muito bonito, é um livro muito interessante, até para quem não é muçulmano ler e conhecer um pouco dessa história. Excelente, excelente tema. Bom, a segunda recomendação é audiovisual. Que filme ou série você poderia indicar para quem nos acompanha? Para manter o tema de tudo que está acontecendo, eu recomendo o filme East is East, que é um filme dos anos 90, muito, muito legal, que é uma comédia dramática que conta a história de uma família britânica muçulmana morando no interior da Inglaterra na época de Enoch Powell. Então fala muito sobre qual é o papel, qual é o lugar, né, dessas famílias, né, multiétnicas do Reino Unido, né, na sociedade, no momento em que você tinha, né, propaganda racista, né, e os discursos inflamados do Enoch Powell. Então, assim, é um filme que vale muito a pena assistir para quem quiser entender um pouco de como funciona uma família muçulmana no Reino Unido. Diferente do que as pessoas acreditam, né, que eles tentam impor a cultura deles nos outros, eles não se incluem na sociedade. O filme quebra justamente esse preconceito de que, não, eles são extremamente incluídos na sociedade. Perfeito, professor Felipe. Queria te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no 20 Minutos. E antes, claro, a gente tem nosso clássico aqui de pedir dicas culturais para quem nos acompanha. E sei que você trouxe livros hoje, eu queria te perguntar o primeiro que você gostaria de nos indicar. Olha, então, eu gosto de falar muito dela, porque ela é uma mulher evangélica e principalmente, né, por ela ser uma mulher protestante preta, e por onde ela está, que é no norte do mundo, ela falar de amor é uma coisa maravilhosa. Então, eu estou sempre indicando a Bell Hooks, porque ela ressuscita o que nós estamos perdendo, que é o amor. Então, eu queria fazer essa indicação desse livro Ensinando Comunidade, da Bell Hooks, né, uma pedagogia da esperança. Tem muita semelhança com a nossa perspectiva aqui do Paulo Freire, né? Tem muitos diálogos com isso, mas é maravilhoso. Tem um livro dela também que eu estou lendo recentemente, que ela me marcou muito, que é o Ensinando a Transgredir. Então, eu acho que nós precisamos de começar a pensar isso, repensar os nossos processos educacionais e sociais a partir dessas figuras, das figuras que estão alijadas, das mulheres pretas, da população LGBT, e principalmente a partir da lógica que a Bell Hooks está trazendo, que é uma lógica do amor, que é uma lógica da construção solidária, né? Então, eu gostaria de indicar esses dois livros. Mas, Fernanda, eu sou uma pessoa assim, apaixonada com isso. Para mim, o mundo precisa de beleza, de arte, de cultura, sabe?
Eu vi ontem o debate do povo aí, Brasil afora, todo mundo falando de... e vou aqui abrir aspas para a minha amiga Luísa Fritzen, todo mundo falando sobre gerar emprego, gerar renda, não sei o quê. Mas a vida vai ser só gerar emprego e renda, só trabalho? Precisa de cultura, precisa de arte, precisa de beleza, precisa de contentamento, precisa de gozar. E por isso eu também indicaria o livro Variações do Prazer, do Rubem Alves, porque o Rubem Alves vai falar isso para nós. Como que é importante gozar, como que é importante o corpo, como que é importante curtir a vida, como que a religião castra a gente precisa de sair disso. Como que o prazer não pode ser entendido como um pecado, como que o prazer tem que ser entendido como algo divino para todo mundo. E aí, falando de prazer, né, falando de contentamento, de beleza, de arte e de cultura, tem que falar da paixão, né, assim, literária que está sendo a minha vida agora, que é a Riane Leão, com esse livro dela, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, que é um livro bonito, romântico, enfim, eu acho que a gente precisa disso. A Riane escreve assim de uma maneira que mexe com a gente, às vezes é um soco no estômago, às vezes Então, enfim, a Riane é uma das grandes poetisas que eu acho da contemporaneidade, e ela é fantástica, e esse livro dela, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, foi uma surpresa na minha vida. Então, acho que essas indicações seriam fantásticas para esse papo que nós estamos falando aqui. Perfeito, perfeito. Tem o YouTube da Comuna do Rei, que é onde o pastor Felipe ministra, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também tem as redes sociais do pastor Felipe Gibran, que caso vocês queiram saber mais do trabalho dele, também para seguir, e se quiser deixar aqui, pastor, fica à vontade. É isso, gente. Primeiro, Fernanda, eu vou te agradecer pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado por todo mundo que estava aqui com a gente. A Comuna do Reino é a minha igreja local aqui em Belo Horizonte, mas eu faço parte de um projeto que chama O Reino em Pessoa, onde lá tem outras duas mulheres maravilhosas que produzem conteúdo antifundamentalistas comigo, que é a Pamela Campos e a Agnes Alencar. São duas pesquisadoras maravilhosas. Então, lá no Reino em Pessoa, além da Comuna do Reino aí no YouTube, no Reino em Pessoa, nós também fazemos muito conteúdo. A gente tem uma série que chama ABC do Crente, que é para quem está querendo começar a dar os primeiros passos ali na teologia antifundamentalista e aprendendo. O trabalho da Pamela é maravilhoso, né? Pamela e a Agnes são mulheres assim que vale muito a pena ler, ouvir o que elas estão falando. E aí vocês encontram a gente no Instagram, encontra a gente no YouTube, a gente tem o nosso podcast também nas plataformas de podcast. Seria maravilhoso a gente poder trocar e estar com vocês aí nessas trocas de conteúdo.